Hoje é dia de vídeo novo, hoje é dia de falar das minhas leituras de janeiro e dos personagens inesquecíveis que encontrei por lá. Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. E hoje a gente vai conversar das minhas leituras de janeiro, né? Que eu saí um pouquinho da minha zona de conforto. Eu trouxe mais leituras contemporâneas de autores muito falados, de livros muito conhecidos, e eu quis fazer essa experiência janeiro inteiro para ver como que seria para mim, né? E eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre, então vamos nessa. E o primeiro livro que eu já comecei o ano, né, foi A Vida Invisível de Ed La Rue, que é um pequeno calhamaço de 500 páginas e que, por incrível que pareça, as páginas foram até aceitáveis em decorrência do enredo aqui, porque a história se passa em 300 anos, sim. A gente acompanha a vida da Ed La Rue através dos séculos. Porque ela vivia na França em 1714 e em determinado momento da vida dela chega um momento que ela tem que encarar a realidade, né? Em que ela tem que constituir família, em que às vezes ela tem que trocar o amor por o que se é esperado dela, né? O que a família quer dela. Então ela entra no momento que ela tem que decidir o que ela vai fazer. E até então ela decide fazer um pacto bem nos moldes faustinos mesmo, né? E para isso ela vai ter que perder algo, né? Então ela acaba perdendo o contato com a família, o contato das pessoas, porque ela deixa de ser lembrada pelas pessoas. Então a partir do momento que alguém virar, né, deixar de vê-la, no exato momento a memória, qualquer lembrança que havia dela é apagada. Então ela vai viver 300 anos dessa forma até que em determinado momento ela se depara com um jovem que a reconhece. Então a trama vai toda se desenvolver aí, e a gente tem tempo suficiente aqui para conhecer a Ed La Rue, e a gente vai criando um certo vínculo com ela, porque a autora traz muitas reflexões bem interessantes, né? Então a gente vê ela passando os séculos, né? Então a gente vê a evolução da humanidade em alguns aspectos. A arte é muito presente no livro, então é um ponto muito interessante. E ela é uma personagem bem cativante. Sim, você acaba... a gente tem tempo suficiente, né, para conhecê-la e acaba criando um vínculo com ela, né, e com a relação que ela faz também com as nossas vidas em relação à liberdade, à finitude, a deixar uma marca no mundo, né, o preço que se paga também com as escolhas. Então é bem interessante a gente ver, acompanhar essa trama, acompanhar a Ed nesse sentido. Então a gente tem o desenvolvimento dessa personagem. Tem muitas mensagens aqui reflexivas, tem muitas passagens interessantes. Eu até marquei bastante o livro, né? Acaba que em determinados momentos fica um pouco maçante, sim, né? Querendo ou não. Mas a autora foi muito feliz na escrita e suave, né? Então, assim, ela é muito conhecida pela escrita, pela trama, pelas histórias que ela traz. Então, foi uma boa pedida. É uma personagem que eu sempre vou lembrar, eu sempre vou remeter, né? E o final também foi muito bom. Eu gostei bastante de como se desenvolveu, né? A história se desenvolveu como um todo e o seu final, né? Lógico que deixando algumas ressalvas aqui, algumas coisas que não funcionaram para mim, mas pode funcionar para você, né? Do que você espera. Então, assim, é um livro que eu indico bastante e vai ser uma personagem que eu vou sempre lembrar, porque foi uma experiência de leitura bem prazerosa, né? Uma experiência de leitura em que me prendeu mesmo e que em determinados momentos você se identifica muito com a personagem, né? Com as reflexões que traz, então é bem interessante. O próximo livro é um livro também que foi muito falado sobre ele, né? Que é Flores para Algernon, e assim, é um livro muito forte, é muito forte mesmo. Eu entendi por que as pessoas ficam bem comovidas ao lê-lo. E é um livro bem atemporal. Ele é um clássico, eu não sabia disso. Mas ele é um clássico, até aqui no prefácio, nas primeiras páginas, já fala que é uma leitura obrigatória nos Estados Unidos, né, nas escolas. E a gente vai acompanhar a história desse personagem, que é o Charlie Gordon. E ele foi uma criança, né, com deficiência intelectual, né? Foi uma criança que cresceu nessa condição, então ele tinha um mundo próprio ali, né? E em determinado momento surge uma pesquisa, uma experiência em que sugeriu a ele, né, fazer uma cirurgia para que aumentasse o QI dele, que era uma coisa inovadora, e ele acaba aceitando. Então a gente vai acompanhar esse processo
pré-cirurgia, o processo pós-cirurgia, porque o livro é todo feito através de relatos em que o próprio Charlie escreve. Então a gente já vê ali logo no primeiro início a evolução da escrita dele, a evolução dos pensamentos dele, quando ele começa a ver um entorno dele, o mundo como o mundo é mesmo, né? A realidade que antes, até então, era limitada para ele, que isso também o resguardava, né, das crueldades das pessoas, né, e que estavam até propriamente ali no círculo dele. Relembrar e analisar com outros olhos como foi a infância, como ele foi tratado pelas próprias crianças, né, de quando ele era criança mesmo, da família, né, de como que era a relação com a mãe. Então ele vai ter essas memórias e vai processar com um olhar diferente, né, porque a cirurgia vai fazendo efeito, né, gradualmente. Então a gente vai acompanhando essa evolução dele, até ele ver também que no próprio ambiente que ele trabalhava, né, ele trabalhava numa padaria, o quanto que era duvidoso o tratamento dos amigos dele, né, entre aspas ali, no dia a dia dele. E a gente vai vendo esse choque de realidade também, né, que a partir do momento que ele está enxergando isso, a gente está enxergando junto e a gente vai acompanhando essa evolução dele, né? Então é uma cirurgia experimental, né, que é feita a ele, que é sugerida a ele, que ele aceita. Então tem a questão dos contras, né? Então a gente vai acompanhar isso também. E é um livro muito atemporal também, porque aqui ele traz a questão da condição, né, de quem necessita de algum acompanhamento mental, né, seja por uma deficiência, seja por uma necessidade mesmo, e mostra o quão era precário na época esse tratamento, e a gente pode fazer uma correlação com hoje em dia, o quão ainda precisa melhorar, né, o quão melhorou, né, os tratamentos, o cuidado, mas ele destaca a quantidade de pessoas, né, que estão nessa situação e que precisam de atenção, de maior cuidado. Tem um momento aqui em que ele vai numa clínica e a gente vê como que é esse descaso, como os funcionários não conseguem suprir essa demanda porque não tem recursos, né? Ou então porque os governantes ali não enxergaram a necessidade de se investir mais, talvez seja porque não dá muito retorno, né? Então é bem preocupante a situação, então a gente sempre consegue fazer esse vínculo com a nossa realidade atual. Então foi um livro assim, bem forte nesse sentido. E é um personagem, tanto o Charlie quanto o Algernon, que a gente vai conhecer quem que é o Algernon nesse processo, são personagens assim, bem interessantes. E principalmente o Charlie, né? Que a gente vai ver essa evolução dele, esse desenvolvimento, esse enfrentar do mundo, esse conhecer esse outro viés do mundo, que é bem preocupante também, que até então ele estava resguardado disso tudo. Né? Lógico que tiveram pessoas ali que foram próximas a ele, que auxiliaram, mas como também que pessoas que na cabeça dele eram amigos, eram pessoas próximas, mas na verdade usavam ele como uma forma de afirmação, né? Para se sentirem melhor, em decorrência de como que é a sociedade também. Então assim, é um livro que não dá para esquecer, é um livro emocionante mesmo, é um livro bem forte. E a próxima leitura foi uma surpresa muito boa também, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que assim, me surpreendi muito com a autora. Foi a primeira experiência com a Taylor Jenkins Reid, foi a primeira experiência que eu tive com ela, e foi muito felizardo por eu ter começado com esse livro, porque realmente eu gostei muito. Olha a quantidade de marcações que eu fiz. Porque é um livro que vai contar a história, né, de uma famosa atriz, né, já no final de seus anos de vida, e que ela convida uma jornalista para escrever um livro sobre a vida dela em si mesma, porque ela era muito famosa, ela estava sempre na mídia, né, mas tinha muita coisa sobre ela que ainda era escondido, que ainda era oculto, então ela resolve escrever isso nesse livro, né, então ela convida a jornalista, ela escolhe a jornalista a dedo para que essa jornalista fosse a pessoa que escrevesse o livro dela. Então a gente vai saber por que também disso, porque no início do livro a gente fica curioso por que ela escolheu justamente essa jornalista, né? Então a gente vai ver esse diálogo entre as duas, a gente vai descobrindo coisas sobre a Evelyn que são bem interessantes. E a autora também, ela é muito felizarda porque ela engloba várias questões sociais sobre sexualidade, sobre violência contra a mulher, sobre uma série de aspectos e de pontos, né, de discussão,
como raça, identidade, gênero. Eu até anotei aqui assuntos como patriarcado, xenofobia, o machismo mesmo, né, propriamente dito, a objetificação da mulher, né, questões da crise de idade, né, ainda mais se tratando de uma personalidade famosa e como que o meio ali trata, né, as mulheres que chegam a determinada idade, a diferença de tratamento, né, entre mulheres e homens, e também a questão da carreira na família, como pode impactar, né, e o preço da fama. Então, assim, são vários outros aspectos também que ela mostra, e a questão étnica também é muito interessante. Então, assim, esses pontos fizeram o livro me conquistar de muitas formas, né, sem contar a protagonista, que é a Evelyn. É uma mulher muito interessante de acompanhar. É lógico que está aqui uma situação muito atípica, né? Ela é uma pessoa famosa e é uma pessoa famosa com o olhar para o entorno dela. Então, é bem interessante acompanhar isso. É bem interessante a gente ver que ela está ali errando, que ela está tendo acertos, mas que ela tem a clareza do que ela está fazendo ou o que ela não tinha, ela passa a ter depois de um tempo, aprendendo e aberta mesmo a aprender, a ver o entorno, né? Então, isso me cativou muito na personagem, me cativou muito a escrita também, que a escrita é bem envolvente. E todos esses pontos e aspectos que são abordados foram pontos assim que chamaram muito minha atenção e que me prendeu. Eu marquei o livro todo, né? Para variar. E já quero uma adaptação, eu acho que vai sair, inclusive, né? Que já está começando a sair, como vai ter de Days in the Six, que é o outro, Daisy Jones in the Six, né? Que é o outro livro da autora, então vou acompanhar, gostei, quero ler outros livros dela, inclusive se você conhece, me indica aí nos comentários, porque eu gostei muito. E eu também fiz uma saga, um projeto, né? De ler a Sally Rooney, né? Eu li os 3 livros dela, eu li o outro no Kindle mesmo. O primeiro que foi Conversations with Friends, que eu li em inglês mesmo, né? Que seria Conversas entre Amigos, que é o primeiro livro dela, né? O livro de debut. Depois ela lança Pessoas Normais, que seria o segundo livro dela. E por último, né, em 2021, ela lançou O Belo Mundo Onde Você Está. Então eu quis fazer essa experiência Sally Rooney, porque são livros que fala-se muito, que tem gente que ama, tem gente que odeia, e eu queria experimentar, queria ver, né, e também muito impulsionado por essas capas maravilhosas, e por causa do Pessoas Normais, que eu vi muita gente falando bem, né, e é uma autora que promete trazer assuntos sobre a contemporaneidade, que são assuntos que me chamam muito minha atenção. E o primeiro livro, eu vou deixar a capa aqui para vocês, e Conversas entre Amigos, que é seu livro de estreia, é um livro que também tem aquela proposta, aquela promessa da Sally Rooney de mostrar as relações, né, afetivas, relações sociais que são decorrentes, né, desse meio que está inserido, né, os comportamentos que são ali decorrentes, né, desse cotidiano mesmo que a gente está imposto. Então a gente vai conhecer a Frances, que é uma garota de 21 anos, que é muito amiga de sua ex-namorada, e juntas elas declamam poemas, né? E em uma dessas noites, em um desses eventos, elas conhecem um casal, já nos seus 30 anos de idade, né? E se aproximam muito deles e começam a frequentar casas. E a Frances, por sua vez, fica muito próxima do Nick, que é um ator, né? E eles começam a trocar e-mails, e ali a gente vai vendo essa relação entre os dois e também como que causa esses certos desconfortos com eles, porque o Nick é casado com a Melissa, né? E a Frances é muito nova. Então a gente vai vendo também, é uma coisa que a autora constrói muito também, a questão do comportamento dos personagens em decorrência do meio que eles estão, né? Da sociedade que está em volta deles ali, que é muito interessante como ela faz essa crítica, ela faz essa análise. É um livro cheio de gatilhos, é um livro que vai ter questões mentais muito fortes, né? Então a pessoa tem que estar muito assim aberta e preparada, né? E a gente vai conhecendo ali todas as questões que permeiam a Frances, né? E o quanto que ela pode, quanto que ela precisa de ajuda, né? Porque uma das coisas dos personagens da Sally Rooney, essa questão às vezes autodestrutiva. Então é importante chamar atenção para isso, né? É importante ter isso em mente na hora da leitura, né? É uma leitura também
que é mais voltada nos personagens em si, não no que acontece em torno deles, né? Não em uma trama desenvolvida com início, meio e fim bem estabelecidos, mas não. É mais a questão das relações que surgem ali e em decorrência das atitudes que são tomadas, né? Do que se espera de alguém, de uma fala dita, de uma fala não dita. Então, o que permeia a obra da autora são esses pontos. Então, assim, em destaque, eu posso pontuar nesse livro, né, essa questão de quão desafiador é a vida adulta, né? Apesar dessa leitura mais lenta, dessa leitura mais reflexiva mesmo, mais psicológica, é a questão mesmo do olhar para si, né? Da gente enxergar ali a necessidade, às vezes, de um apoio, né? De um acompanhamento profissional mesmo, e o quanto a gente pode precisar de ajuda necessariamente dita mesmo. De forma geral, assim, ela acaba trazendo muito, né, aspectos do contemporâneo mesmo na sua obra, né, de como que as relações se acontecem, de como que, às vezes, a falta de diálogo gera situações, né, e como essas situações vão refletir em você ao longo de um período, ou que pode carregar consigo o resto da sua vida, né? Então, são reflexões bem interessantes que a autora traz. E o próximo livro, que é a segunda publicação da autora, é Pessoas Normais. E aqui a gente tem dois personagens, né, a Marianne e o Cornell, que eram amigos de escola, né? Então eles tinham um certo relacionamento porque uma das coisas que a autora sempre traz é a questão das diferenças de classe. Isso que está bem presente nesse livro, né? Porque a mãe do Cornell, ela trabalha na família da Marianne, né? Então eles já se conheciam previamente. E na escola, né, a Marianne, ela é muito diferente, né, em relação às outras pessoas do que se esperam dela. Então ela não se importa muito com isso, na verdade, mas isso faz com que as pessoas se distanciem dela, né? E ela acaba tendo essa proximidade com Cornell, mas em decorrência também dessa vida social, do que se é esperado, o Cornell acaba tomando uma postura de que eles são amigos, mas, entre aspas, né, em que essas outras pessoas não soubessem. Então eles vão tendo um relacionamento assim, né, e eles começam a se conhecer melhor, mas sempre com esse viés assim, em que cada um respeita o espaço do outro na escola, na vida social, para que não demonstre essa proximidade entre os dois, né? Então a gente vai acompanhando isso até determinado momento em que eles vão para a faculdade e lá isso muda um pouco, porque enquanto na vida escolar a Marion ela era segregada mesmo, ela não era vista socialmente aceitável, né? Já na faculdade, isso muda de viés, porque ela, por ser de uma família rica, então ela tem um certo status, né? E também o comportamento que era julgado sobre ela na escola, isso não tem a menor importância aqui na universidade, né? Então ela tem muitos amigos, ela conhece muitas pessoas. Já o Cornell não, porque ele é uma pessoa ali que vem de uma família mais humilde, né? E que precisa trabalhar para se sustentar. Então já vai demonstrando, delineando, né, essas questões sociais também nesse livro. E assim, como é um livro da série Luna, a gente já sabe que está cheio de gatilho, né? Tem questões de violência mental, violência física também, e mostra também essas relações sociais, como elas podem se dar, né? Como que é essa superficialidade, como também que às vezes o que está sendo demonstrado ali não é necessariamente o que está acontecendo mesmo com a pessoa, né? Que ela está se resguardando de alguma forma, e da necessidade de externalizar isso mesmo, de conversar sobre, de procurar apoio profissional, né? Porque a própria Marianne, ela vem ali de uma violência desde da sua própria família, então são marcas que ela vai carregando com ela, né? E que ela vai levar ali para o seu círculo, né? Para suas ações sociais mesmo, né? Das suas relações sociais, digamos assim. Então a gente tem mesmo essa construção da autora, né, de tentar transmitir ali nesses personagens, nessa dinâmica das relações que acontecem entre esses personagens, que é em decorrência das dinâmicas de como a sociedade é configurada, né?
e de como que isso afeta as pessoas. E os capítulos aqui, eles são divididos em dias, semanas, meses, então a gente acompanha determinada situação e o reflexo disso 4 meses depois, por exemplo, né? E como que e como que é acumulativo também, né? Então é um livro que vai fazer você pensar muitas vezes, é um livro que vai ter determinados momentos aqui que vão ser difíceis de digerir, né? Mas é uma história interessante, é um livro interessante de ler, para a gente ver também esse escopo, essa visão da autora sobre o mundo, né? E do mundo contemporâneo, né? Então é uma escrita que promete trazer ali uma leitura sobre os millennials mesmo, né? Sobre essa era, né? Sobre esse espaço de tempo que a gente vive e sempre trazendo assuntos da questão social mesmo, como o capitalismo e como as classes sociais estão ali ditando as relações, né? E com isso os desafios da vida social, o perigo de se fechar em si, né? As válvulas de escape que as pessoas encontram para lidar com as situações que elas se deparam, né? Então é um abrir de olhos também e, né, no meu ver aqui, a importância de procurar apoio, acompanhamento também, né, para poder lidar, para poder entender a si, né? Então é um livro também forte nesse sentido, né? A escrita da Sally Rooney, de modo geral, ela é bem descritiva, né? Então ela se apoia muito na dinâmica do social para explicar as relações interpessoais, as relações sociais. Isso é um ponto interessante, mas tem determinados momentos da sua escrita aqui que não funcionam muito bem para mim, né? De repente pode funcionar mais para determinadas pessoas, mas eu não tiro o mérito do livro nesse sentido, né? Dessas relações, de como ela tenta criar esse escopo, que é muito interessante também de acompanhar, de ver. E o último livro, que é O Belo Mundo Onde Você Está, que seria seu terceiro lançamento, aqui a gente já vai tratar de um grupo de amigos. E é um livro que logo no início, particularmente para mim, já aprende, porque essas questões pessoais, essas relações de classe, essas dinâmicas, né, essa preocupação com o mundo em volta é algo que me chama muita atenção e que é muito evidente aqui logo no início dos livros, né? Nas primeiras páginas elas já trazem reflexões, já questiona o sistema que a gente está inserido, já mostra também, já faz essa questão, esse link, né, com o declínio da humanidade, e para isso ela usa até textos científicos, né, pesquisas, para mostrar às vezes esse aspecto mesmo, né, de como que a sociedade está em decadência, né, do tudo que a gente vê ultimamente, como se interfere e como que as relações sociais às vezes podem parecer individualistas, né? Porque o quanto a gente está com problema climático, problema de miséria mesmo, ainda assim a gente está preocupado no nosso bem-estar, né? Quanto pessoas em relação às nossas paixões, né? Aos nossos desejos individuais. Então foi uma reflexão bem interessante. É uma coisa que ela traz muito também. Eu já vi aqui um avanço na escrita dela logo nesse início, né? Nesse sentido, que como eu li os 3 livros em sequência, fui acompanhando e fui com esse olhar também, né, para tentar ver onde que ela queria chegar e como que era essa escrita dela e como essa escrita dela poderia desenvolver. Porque o primeiro livro, né, A Conversa Entre Amigos, ele deixa a desejar quanto à sua escrita mesmo no aspecto da dinâmica, né? Mas ela, lembrando que, né, na Conversa Entre Amigos, ela está ali necessariamente falando sobre pessoas, né? Não situações, né? Está falando sobre pessoas em dinâmicas sociais, que é muito interessante também. Em determinado momento, ela chega até a fazer uma crítica aos romances contemporâneos, né? Ela trata como muito superficiais, né? Que não vai a fundo mesmo no cerne das questões que estão envolvidas e que seriam escritos por pessoas que não estão vivendo, né, necessariamente as relações que elas estão trazendo ali, né? Às vezes ela até cita algo como a pessoa está na casa dela tomando o seu chá, falando sobre questões que ela não vivencia, né, que não está no cotidiano dela. E aqui ela vai apresentar 4 personagens, né, que são as amigas Alice e Aileen, né? A Alice é uma famosa escritora e também essa fama acaba a perturbando também. E a Aileen já é uma pessoa que está buscando ali seu espaço ainda, né? É uma pessoa que está tentando conquistar, né, seus anseios, né, sua estabilidade financeira, então a gente vai vendo isso.
e, em decorrência disso, a gente vê as relações que elas criam. E a Alice, para se resguardar, ela acaba mudando para uma cidade pequena, né? E lá ela conhece o Félix, que trabalha no depósito, né? E juntos eles começam a criar um vínculo ali, né? E no primeiro momento há uma certa aversão dos dois quanto às personalidades, mas a gente vai vendo essa construção que a autora faz. A mesma forma que a Aileen, que ela volta a se relacionar com o antigo amor dela, que é o Simon, que é um homem mais velho, né? E ali a gente vai acompanhando de cada um dos quatro, né, os seus anseios, suas decepções, né, seus desejos mesmo, e como tudo isso é interligado com o meio que eles são inseridos, né, que é uma coisa muito forte da autora. E ela levanta vários questionamentos aqui, e também tem os gatilhos, né, como qualquer livro da Sally Rooney Neval, vão ter gatilhos, vão ter indagações, vão ter reflexões sobre a dinâmica das relações sociais, das dinâmicas das relações interpessoais, que é interessante também, né? Então ela vai ela se debruça, né, sobre essas relações, sobre a contemporaneidade, como se dá as relações sociais ultimamente, e em decorrência disso ela escreve, né, os personagens. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço você que ficou até o final. Foram leituras bem interessantes, né? Me surpreendi mesmo, né, com todos os personagens. São personagens que me fizeram refletir muito. E é lógico que tiveram leituras ali que demandaram mais tempo, que demandaram mais esforço de mim para ler, porque não está muito ali dentro do que eu procuro, né? Que eu estou acostumado, então sair realmente da minha zona de conforto. E pergunto a você se você tem feito esse desafio também, qual é a sua zona de conforto, comente aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E mais uma vez, obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.